Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do domingo anterior. Por isso, convido os irmãos a abrirem em Lucas capítulo 23. Vamos ler os versículos 8 a 12. Lucas 23, do 8 ao 12. Diz a palavra de Deus: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Te rogamos, ó Senhor, pela tua graça, o Senhor nos conceda mais uma oportunidade, Senhor, de edificação, de instrução na tua palavra, ó Deus. Conduz-nos pelo teu Espírito, ó Senhor, porque tanto no falar, ó Deus, quanto no ouvir, só haverá proveito se houver, Senhor, a ação do teu Santo Espírito. Senhor, tu conheces profundamente cada um de nós, cada um dos ouvintes, ó Deus, e só tu podes atender, Senhor, às nossas verdadeiras necessidades. Nós sabemos que a nossa maior necessidade é Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que somente por meio da palavra, Senhor, seremos alimentados de modo a chegarmos nos portões celestiais e termos, ó Deus, assim a entrada garantida, porque nem conseguiríamos, ó Deus, chegar até lá, muito menos entrar, Senhor, por nossas próprias obras, pelos nossos méritos. Não conseguiríamos entrar, ó Deus, por nada, absolutamente nada, que pudéssemos apresentar, porque tu sabes, ó Deus, o que temos, e isto, Senhor, são os nossos pecados, para entrar na eternidade só por meio da perfeição. E esta perfeição só quem alcançou foi Cristo Jesus. Então, ajuda-nos, ó Deus, a conhecer o teu Filho, mais e mais. Por meio desse estudo, nós te pedimos no nome dele. Amém. Então, irmãos, o título do nosso estudo é Expectativa e Realidade de Herodes perante Jesus, essa é a segunda parte. Na primeira parte, nós estudamos sobre a expectativa de Herodes diante de Jesus. Então eu quero trazer uma rápida recapitulação aqui para os irmãos, né, daquilo que a gente aprendeu. E ver um pouquinho, né, o feedback dos irmãos, o retorno dos irmãos a respeito daquilo que a gente estudou. Então nós estudamos que as circunstâncias na vida de Herodes levaram Herodes a esta expectativa. Nós vimos pelo menos 3 circunstâncias da vida de Herodes que fortaleciam ainda mais essa sua expectativa. Qual dos irmãos lembram um desses fatores da vida de Herodes que faziam com que ele tivesse assim ansioso para estar com Jesus? Na verdade, é para Jesus estar com ele, na perspectiva dele. Nós mostramos para os irmãos que, na verdade, né, pela autoridade, Herodes era que estava diante de Jesus. Mas diga um fator. Quem é que lembra? O quê? A mensagem de Jesus. O que mais? Muito bem. Jesus pensava que Herodes pensava que Jesus era quem? João, que ressuscitou, porque ele mandou matar João. Ele conhecia João? Ele conhecia João? Conhecia Simone? Tem certeza que ele conhecia? Conhecia o Wendel? Conhecia ou não conhecia? Eu vou pelos irmãos. Conhecia. Que fato aconteceu na vida de Herodes que mostrava que ele realmente conhecia João? Qual foi o fato? Essa outra coisa que mostra que aumentava essa expectativa. O que foi? Por que ele temia João? Porque João denunciou, né, ou João publicamente disse que ele estava pecando, estava adulterando. E ele falou com João e ele ouviu João
Nós vamos ver um texto bíblico para corroborar com isso, né, para mostrar isso. Mas ele temia João, ele ouvia João, mas ele mandou matar João. Por que foi, Aline, que ele mandou matar João? Por que Herodes mandou matar João? Eu não consegui ouvir. Ele denunciou, está certo. Mas teve um fato, uma circunstância, que foi o pedido. Que pedido? De uma mulher. Quem era essa mulher? Quem era Gisela? A mulher que fez um pedido a Herodes. A filha de Herodias. E quem era Herodias? Herodes. Então, Herodias tinha uma filha, e a menina, numa festa daquelas, Herodes já certamente completamente influenciado pela bebida, pela aquela pujança toda, fez uma promessa que nunca devia fazer. Por isso que lá em Provérbios diz assim, a mãe aconselhando o filho, diz: olha, não é bom, não é certo ao rei ser dado ao vinho, não é assim? Ele perde a sua capacidade de discernimento. Foi exatamente isso que aconteceu. A Herodes, numa dessas festas, a menina estava dançando, se encantou. Pelos filmes eu fico imaginando como é que era esse negócio, essa dança, a roupa dela, né? E eles podem pedir o que você quiser. E Herodias aproveitou a oportunidade para ali eliminar seu opositor. Então disse à menina: peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E Herodes atendeu, né? Primeiro, que prometeu, e segundo, porque quem foi que pediu, né? Pois bem, irmãos, tudo isso gerava uma expectativa de Herodes estar diante de Jesus. Lembramos também da questão familiar, né? Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, que era rei, e Herodes Antipas era tetrarca. Então ele tinha poder, mas certamente ele almejava pelo menos o posto do pai. Então tudo aquilo, irmãos, criou uma expectativa. O que é importante nisso? O importante nisso, irmãos, é fazermos um paralelo e entendermos que muitas pessoas, assim como Herodes, têm expectativa de estar diante de Jesus. Fizemos essa aplicação e ela é muito importante para as nossas vidas. Que expectativa é essa? Pastor, está diante de Jesus, Jesus não está mais aqui, Jesus foi assunto aos céus, está à destra do Pai. Como é que as pessoas têm expectativa de estar diante de Jesus? Irmãos, Cristo está na igreja, né? Todo aquele que se levanta para falar da parte de Deus, Cristo está falando ali, não está não? Cristo é o verbo, né? Então as pessoas têm expectativas de vir para a igreja, de estar diante de Jesus. São muitos os motivos que levam as pessoas a procurar Jesus. Não são, Jéssica? Então, do mesmo jeito, nos dias de hoje, há essa expectativa. Então, Herodes tinha informação a respeito de Jesus, como as pessoas têm nos dias de hoje. Herodes tinha interesse de estar diante de Jesus, como as pessoas têm interesse hoje também de estar diante de Jesus, vindo para a igreja. Mas tudo o que ele esperava de Cristo estava desconectado de quem realmente Cristo era, ou de quem realmente Cristo é. Olha, atente para esse paralelo, irmãos, aqui. Olha. Herodes queria ver, como muitos querem ver as coisas hoje, né? As pessoas querem ver. Herodes queria um espetáculo, como muitos hoje correm atrás do extraordinário. Tem gente, irmão, que só vai para a igreja hoje para ver o milagre, para ver o extraordinário. Não é não? Pode perguntar às pessoas. Elas querem vir para a igreja para ver o espetáculo. Elas não vão para ouvir a Cristo. Elas não vêm para conhecer melhor a Cristo. Herodes desejava um sinal, como muitos hoje em dia querem ver um sinal, querem ver para crer. Mas Cristo, irmãos, não está hoje para satisfazer a curiosidade das pessoas, nem para atender a voz das pessoas, atender a ânsia. Agora, o problema é que não basta ter expectativas erradas sobre Cristo. O verdadeiro problema é o que acontece quando essas expectativas são confrontadas pela realidade. E é o que nós vamos
Vê agora, o que Herodes fará estando face a face com Jesus? Veja, ele tinha uma expectativa, não é? E quando ele estiver diante de Jesus, como ele vai reagir? E nos dias de hoje, o mais importante é como o homem reage diante de Cristo. E eu disse aos irmãos, quando é que Cristo se apresenta, irmãos? Quando ele é pregado. Quando o evangelho é pregado, ali está Cristo. Lembra que um dos discípulos disse, Jesus, mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Cristo? Quem me vê a mim, vê o Pai. As pessoas querem ter visões, hoje em dia, querem ter sonhos, querem revelações extraordinárias, quando Cristo lhes aparece e já está revelado aqui na palavra. É por isso que essa palavra foi preservada. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que veremos agora, irmãos? Não mais a expectativa de Herodes, mas a realidade de Herodes perante Cristo. Vamos continuar no texto. O que, irmãos, se deu quando Herodes estava diante de Cristo? Primeira coisa, o que é relatado, irmãos? Ele se alegrou. Ele ficou alegre. Os irmãos sabem por que ele ficou alegre, né? Por que ele ficou alegre? Não é por tudo, não é por tudo isso que a gente já falou. Ele queria, ele era um governante daquela região ali, mas ele nunca tinha estado com Jesus. Então, aquilo diz respeito também à sua expectativa, né? A expectativa de alegria, né? Mas preste bem atenção. Ele se alegrou porque queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, nós vimos isso, porque queria ver ele fazer algum sinal. E por isso, quando Jesus esteve diante dele, o que é que ele fez para Jesus? O que ele fez para Jesus? Está aí no texto. Sim, fez muitas perguntas, não foram poucas, ele não fez uma pergunta só. De muitos modos o interrogava. Ele estava realmente com a expectativa muito grande. Ele possivelmente, se ele fosse parecido comigo, ele tinha anotado todas as perguntas, para não esquecer nenhuma. Se eu não vou perder essa oportunidade, eu vou anotar tudo. Então eu quero saber tudo, minha curiosidade é grande, eu quero ver o quê? Irmãos, aqui não há relato do que de fato ele perguntou. Deus quis assim, não revelar as perguntas, mas nós ficávamos imaginando, né? Se ele achava que Jesus era João ressurreto, então ele foi fazer pergunta nesse sentido, para verificar mesmo. Rapaz, se eu fizer essas perguntas, bom, se ele for mesmo João, ele vai saber o que foi que a gente conversou naquele dia, o que foi que João me disse, não é mais ou menos assim? Então, eu vou anotar isso aqui, eu vou perguntar, eu vou verificar. Eu soube que ele curou um paralítico, rapaz. Então, eu vou também perguntar essas questões. Será que esse homem tem essa capacidade de curar paralítico, cego de nascença? Será que ele tinha um poder, teve o poder de ressuscitar um morto? Rapaz, chegou essa notícia também aqui aos meus ouvidos. Ressuscitar um morto, e não era qualquer morto não. Porque o que se corre aí é que o morto já estava fedendo, porque pode até acontecer, né, que a pessoa tem um mal súbito assim, de repente, né, tem gente que tem um tipo de doença que parece que fica morto e depois ele consegue voltar, né? Assim, os irmãos já ouviram isso? Já, né? Algumas pessoas, inclusive, já foram enterradas vivas, né? Mas, rapaz, 3 dias, mais de 3 dias, dá não. Eu vou fazer rapaz, eu vou perguntar tudo. Quantas respostas, irmãos, Cristo deu a Herodes? Hein? Nenhuma, irmãos. O que é isso, irmãos? Irmãos, isso é um silêncio. É um silêncio. Ramon está dizendo, olha, um desprezo. Irmãos, esse Zaqueu disse, não jogar pérola aos porcos. Tudo isso está certo. Mas esse silêncio, irmãos,
também se configura um julgamento. Então, Jesus aparentemente estava diante de Herodes para ser julgado, mas quem foi julgado ali, irmãos, foi Herodes. Essas coisas aos sábios, aos entendidos, aos maiorais. Olha um julgamento explícito. O homem que queria um espetáculo é confrontado com o silêncio soberano do verbo. Quem mais tinha que falar, irmãos, quem mais tinha o que falar era Cristo. Eu sou o verbo. Ele devia estar ali sentado para ouvir Jesus. Teve uma oportunidade, irmãos, fantástica, mas desprezou essa oportunidade, jogou fora, ignorou a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque ele antes já estava desprezando. Não foi só ali não. Ele antes já estava desprezando. Ele antes já desprezou. Então eu vou ler aquele texto que eu disse para os irmãos. Acompanhe só a leitura, Marcos 6,20. Diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Marcos 6,20. Aqui diz que, como eu perguntei antes aos irmãos, Herodes conhecia Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus. Herodes conhecia João. Tinha ouvido falar de Jesus. João pregava. Cristo pregou. Mostrei para os irmãos exatamente como João, quando João morreu, depois Cristo pregava. Esse era um dos motivos que ele pensava que Jesus era João ressurreto. Ele teve a oportunidade de ouvir a lei, ouvir a palavra, ser advertido, mas ficava perplexo, tinha medo, mas não se curvou. Teve todas as oportunidades, não se curvou diante da autoridade da palavra. O que foi que fez? Mandou matar João. O homem que ele temia, na verdade ele temia mais os homens do que a Deus. Temeu mais Herodias, teve mais em alta conta o seu nome do que o nome de Deus, porque João era um servo de Deus. E agora, irmãos, a realidade para Herodes foi dura, mas justa. Assim como, prestem atenção, a realidade vai ser muito dura para as pessoas que, tendo hoje a oportunidade de arrependimento, a desperdiçam. Eu pergunto aos irmãos, se Herodes, quando estivesse diante de Jesus, confessasse seus pecados, você acha que Jesus ia ficar calado, irmãos? Hein? Disse: Jesus, eu estou diante do Senhor, eu matei João, me perdoe, eu não devia ter feito isso, meu Deus. Olhe, nada justifica, sabe? Estava numa condição terrível, mas eu ainda estava em meu juízo, mas me perdoe, meu Deus, olha, pode vir a consequência que for, me perdoe. Você acha que Jesus ia ficar calado, em silêncio? Irmãos, o ladrão dos ladrões na cruz disse: lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquilo era uma confissão, né? Os irmãos sabem que aquele ladrão também disse anteriormente ao outro: olha, a gente está aqui porque merece, esse homem não merece nada. Era isso que Herodes devia fazer. É isso que as pessoas devem fazer quando estão diante, irmãos, de Jesus, quando Cristo é pregado, quando o Evangelho é pregado. Olhe, todos os dias que você vem à casa de oração e ouve a mensagem, é uma oportunidade que Deus lhe dá de arrependimento. É você diante de Jesus. Então a orientação é: não desperdice, não jogue fora, porque uma hora Deus vai se calar, como Jesus se calou diante de Herodes. Aquele silêncio de Jesus foi o julgamento final para Herodes. Tem muitos que estão vindo para a casa de oração. São as oportunidades. Nós lemos em Apocalipse essas doenças que vêm, que sobrevêm aos homens, as dores, as angústias que os sobrevêm e não os mata. São oportunidades que Deus está dando à pessoa de arrependimento. Sabe por quê? Porque a consciência delas acusa, diz: olha, tu está sofrendo porque tu tem pecado. Não é assim que a palavra de Deus diz? E muitas pessoas ficam dizendo: Deus não manda isso não, porque Deus é bom. Deus é bom mesmo, irmão, exatamente porque está mandando isso.
mas a teologia errada, a perspectiva errada, a visão errada de quem é Deus e quem é o homem, leva a pessoa a negligenciar a bondade de Deus pela dor. Visão errada, compreensão errada. É uma tristeza, irmãos. Teologia errada mata, viu? Doutrina errada mata. O que se prega por aí é o contrário. Se a letra mata, o Espírito vivifica. Que letra mata? Mata como? Os irmãos entendem que a interpretação errada diz que a letra mata é que fica condenando o ensino, a doutrina. A letra mata quando o homem quer viver pela lei para justificar, se justificar diante de Deus. Ela vai matar, ela sempre matou, mas a doutrina não mata, irmãos. O evangelho, ele conduz à verdade. Os irmãos entendem, né, o sentido que eu estou colocando? É lógico que quando você rejeita Cristo como Herodes, você está morto, né? Você está morto. Então tem muita gente, irmãos, rejeitando Cristo, perdendo as oportunidades. Então, qual foi a realidade de Herodes perante Jesus? A expectativa era que Jesus fizesse muita coisa. Jesus ficou calado. Ele fez muitas perguntas e Jesus ficou calado. Depois disso, qual foi a realidade de Herodes perante Jesus? Versículo 10. Leia aí, Gisele, bem alto, por favor. A outra realidade, não sei se Herodes esperava isso, não, que isso acontecesse, não. Ele estava com uma expectativa tão boa, né? Ele estava assim muito alegre. Talvez ele não imaginasse. Lembre-se, a gente está fazendo um paralelo entre expectativa e realidade, porque é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas têm uma expectativa e a realidade é outra. A questão é como você reage à realidade diante de Jesus. Essa é a lição. E o que foi que aconteceu? E o que acontece, irmãos, quando se prega Cristo? E o que acontece, irmãos, quando se apresenta Cristo como Ele realmente é? Quando se fala de Deus, quando realmente Ele é? Sabe o que acontece? Acusação, rejeição, negação. Os irmãos sabem. Eu já ouvi, eu sei que os irmãos também já ouviram. Quando eu falo a respeito de Deus, eu já ouvi uma pessoa me dizer: o Deus que eu creio não é esse Deus não, teu aí. Esse Deus aí, não. Eu já ouvi da boca de uma pessoa que disse que meu Deus, ele diz assim: o meu Deus, ele não se alegra em atormentar as pessoas, não. Meu Deus não é masoquista, não, que gosta de ver o povo sofrendo no inferno. Esse seu Deus, ele manda o povo para ir para o inferno para ver o povo sofrendo. Irmãos. Acusações, o Sinédrio, irmãos, seguiu Jesus do salão de Pilatos até o palácio de Herodes. Esses judeus aqui perseguiam Paulo. Por onde Paulo ia, eles iam atrás, irmãos. Iam atrás. Fortes acusações. Do mesmo jeito que se acusa hoje em dia os cristãos, do mesmo jeito que se acusa hoje em dia os pregadores. Isso aí que eles estão pregando é mentira. Isso aí não é verdade. Aqueles judeus, quem sabe, né, vendo a disposição de Herodes, o desejo de Herodes de ver Jesus, ficaram preocupados, dizendo: rapaz, ele está com muita vontade de ver Jesus, ele vai dar um jeitinho para fazer Jesus escapar dessa condenação. Vamos acusar mais forte, né? Foi isso que eles fizeram. Aqui está dizendo que com mais veemência, ou seja, dá a entender que se eles estavam fortes nas acusações diante de Pilatos, eles aumentaram ainda mais as acusações diante de Herodes. E sabe por quê, irmãos? Sabe por que tem que gritar mais alto? Porque eles não tinham provas contra Jesus. Então tem que ser no grito, né? Não é assim normalmente que o pessoal faz? É no grito. Não é na razão, não é no convencimento. É no grito, na truculência. Como é que calam hoje os pregadores da palavra? O que é que estão fazendo hoje em dia? Na truculência. Muitos hoje já estão usando o aparato do Estado, né? Para calar, para perseguir, para acusar, para botar na cadeia aqueles que falam a verdade. Não foi isso, irmãos, que Herodes desejava ver. Ele não queria ver aquela gritaria, ele não queria ver o povo acusando, ele queria ver milagres, mas ele viu? Não viu. Então a expectativa dele era uma e a realidade foi outra. Ele obteve resposta de Jesus? Não obteve nenhuma resposta. Irmãos, um homem acostumado a extrair resposta, a extrair das pessoas aquilo que ele quisesse ouvir, porque ele tinha poder para isso. Ele não ouviu nada, ele foi ignorado por Jesus. Então,
essa expectativa se transforma em raiva, em desprezo. Olha o versículo adiante, versículo 11. Vamos lá, quem lê aí bem forte. Então, com seus homens de guerra, né, desprezou Cristo, escarneceu dele e o vestiu de uma roupa resplandecente e mandou de volta para Pilatos. Desprezou, irmãos, escarneceu de Jesus. Ele devolveu para Pilatos. Ele não condenou Jesus. É verdade que eu acredito que ninguém tem agido diante dele como Cristo, né? Lembra que a gente até chegou a comentar assim, a postura de Cristo diante dele deve ter assustado também Herodes, meu irmão. A serenidade, a firmeza. Lembra que a gente falou com Pedro, bastou Jesus olhar para Pedro, não foi? E Herodes, irmãos, com toda aquela coisa todinha, Jesus silente diante dele, olhando para ele, encarando-o com autoridade, a autoridade do verdadeiro rei. Hein, Zaqueu? A pessoa não percebe isso, não? Percebe. Herodes já estava atormentado, irmãos, a consciência dele já batendo. Matou João. E Jesus diante dele com aquela coisa, com aquela serenidade toda, faz a pessoa tremer. Faz a pessoa tremer sem falar uma palavra. É por isso, irmãos, fazendo aqui, abrindo um rápido parênteses, o cristão, sabe? Pedro diz, vou lembrar os irmãos, a gente sempre fala aqui, Pedro diz, estais sempre prontos para responder com mansidão e temor. Mansidão, temor, tranquilidade. Cristo não respondeu porque os irmãos já sabem, né? Estava condenando Herodes ali. Não disse nada, mas estava sossegado. Eu digo aos irmãos que, lembre-se que Cristo estava, irmãos, Cristo já sabia que ia ser condenado. Já sabia. Porque além de ser verdadeiramente homem, ele era verdadeiramente Deus. Já sabia que ia ser condenado, e mesmo assim estava silente, tranquilo, concentrado. Aquilo ali fez Herodes tremer, e nós devemos estar assim também, irmãos. Cristo disse, num dos evangelhos, quando você estiver diante das autoridades, fique sossegado, a gente vai colocar as palavras na sua boca, fique sossegado, fique como Cristo. Herodes, diante dessa postura de Cristo, ficou muito chateado, com raiva, decepcionado. E os irmãos imaginem o que é que ele sentiu naquele momento. Porque a sua expectativa foi frustrada, e sua reação foi de desprezo e zombaria. Não bastasse as falas, né, o desprezo, o trato, vestiu Jesus com roupas resplandecentes, esse manto aparatoso, possivelmente, irmãos, uma túnica branca, sabe? Uma vestimenta de rei de mentira. Viu quantas oportunidades Herodes perdeu de arrependimento e ainda menosprezou Jesus Cristo. Tratou Jesus como um rei fantoche para seu entretenimento. Não, exato, só Lucas retrata esse momento aqui. Entretanto, irmãos, sem saber, com este ato, ele proclama de fato que Cristo é rei. Ele não soube, ele fez de escárnio, mas Cristo de fato era rei. Era rei. E outra coisa ocorreu, irmãos, que não estava na expectativa de Herodes. Qual foi a última coisa que ocorreu? Ele se reconciliou com Pilatos. Ele não imaginava, não era Zaqueu que ia se reconciliar com Pilatos? Não. Para combater o evangelho, irmãos, para combater Cristo, para combater os cristãos, os inimigos se unem. Herodes gostou muito de Pilatos ter enviado Jesus para ele e retribuiu, não foi? Retribuiu, estendeu-lhe a mão. A aliança entre Herodes e Pilatos naquele dia cumpriu com o Salmo 2. Lembram do Salmo 2, né, irmãos? Salmo 2, versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então esse episódio não foi um acidente. Herodes não tinha essa expectativa, mas isso fazia parte do conselho soberano de Deus. Simão lembra que a gente leu Atos 4, 27 e 28, que ele disse que os irmãos tinham que marcar nas suas Bíblias. Esse texto não pode deixar de estar nas nossas mentes. Pedro disse: vocês mataram Jesus. Naquele dia se levantaram Herodes e Pôncio Pilatos para cumprir o decreto
aquilo que havia sido predeterminado pelo próprio Deus. Soberania de Deus, irmãos. Nada daquilo estava fugindo, nada foi um acidente, tudo aquilo estava determinado por Deus. Digam. Declaradamente. Um exemplo aí, por exemplo, os judeus se unindo a Roma, os judeus estavam debaixo, irmão, da opressão de Roma. Estava não, pagando imposto pesado, né? Tanto é que houveram rebeliões, né, os macabeus e etc. Mas na hora de ir contra Jesus, eles se unem. Vai ser uma surpresa muito grande, viu, irmãos? Olha, os verdadeiros crentes vão ter grandes surpresas. Vão ter grandes surpresas. Eles vão ser perseguidos por aqueles que se dizem seus irmãos. Hoje em dia já são. Aqui no Brasil está numa escala ainda pequena, mas já existe. Já existe. Há irmãos sendo expulsos de igrejas porque defendem a verdade. Expulsos. Há situações em que estão saindo de forma pacífica. Outros estão sendo expulsos porque defendem a verdade. E quando chegar ao ponto desses irmãos fiéis estiverem diante das autoridades, esses que se diziam irmãos, eles vão testemunhar contra eles, vão caluniar. Pode anotar. Por isso que a gente vai estar muito preparado, viu? Concluindo, irmãos, o mundo se une para combater Cristo e seus discípulos. Precisamos estar cientes dessa realidade. Mas, olhando para Cristo, nosso mestre, podemos ter a segurança que nada podem fazer conosco. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Nada pode parar, irmãos, o plano redentivo do nosso Deus. Cristo foi primeiro para Pilatos, depois foi para Herodes, e nós vamos ver que ele volta para Pilatos. Mas tudo está dentro do plano redentivo do nosso Deus. Nada foge ao controle soberano, à determinação do nosso Deus. A expectativa de Herodes foi completamente arruinada diante da realidade de Cristo. Mas nossa expectativa e esperança jamais serão frustradas, porque não está fundamentada em nós, não está fundamentada nos outros, está fundamentada na promessa feita pelo próprio Deus. Não esperemos, irmãos, espetáculos de Cristo, sinais e maravilhas para atender nossos anseios. De novo, tem muita gente nos nossos dias que estão esperando e ficam almejando sinais, maravilhas, coisas espetaculares. E estes, muitos destes, a maioria destes, eu falo com toda segurança, vão obter o mesmo que Herodes, um profundo silêncio. Por quê? Cristo não vai mais falar com eles. Cristo vai ficar calado. E sabem que eles vão dar ouvidos aos falsos profetas, aos falsos mestres. Eles vão receber esse silêncio de Deus, de Cristo Jesus, para a sua própria condenação. Por quê? Porque eles não foram buscar a Cristo pelo motivo correto. E quando estiveram diante de Cristo, não se curvaram ante a sua majestade. Quantos irmãos vão atrás de Cristo, mas querem continuar mandando na sua vida? Não querem Cristo como seu Senhor. Eles querem Cristo como Herodes, para fazer aquilo que eles esperam, para realizar na frente deles coisas miraculosas, para eles terem o que dizer. Preste atenção, irmãos, está aí, algumas igrejas botam nos programas de TV, na internet, pastor, no meio do culto, e disse: irmão, vem aqui dizer uma coisa grandiosa que aconteceu na sua vida, né? A cura, o milagre. Não é a mesma coisa não, irmãos. Nessa expectativa não de Herodes, que está acontecendo na vida do povo aí, nessas igrejas. O mais importante, irmãos, é nós sentarmos aos pés de Cristo, ouvirmos aquilo que Cristo tem a dizer e seguirmos os seus passos. E mais uma vez eu lembro os irmãos, seguir os passos de Cristo
é seguir para a cruz. Por isso que ele diz: quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Que Deus nos faça entender, irmãos, a sua palavra. Amém.